Irmãos, nós estamos na série aí, Coisas da Vida, Mateus 14, 27. Todo mundo achou aí? O pastor já disse muito bem ali, eu estava sentado ali falando assim, poxa, o pastor vai pregar o que eu vou falar? O pastor falou sobre bom ânimo, não temas, inspirado por Deus aqui, não tínhamos conversado sobre a mensagem, né? Daí a gente entende que é o próprio Deus agindo, querendo falar com cada um de nós aqui nesta noite. Mateus 14, 27 diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhes falou dizendo: tende bom ânimo, não temas. O cara que montou esse PowerPoint aqui é o Dudu, é Power. Aí agora que vem o principal, o Dudu falou: Barão, não esquece de apertar. Então vai lá, sou eu. Esse sou eu aqui faz toda a diferença. Olha o que Jesus está falando: tende bom ânimo, não temas. E o sou eu veio pulando ali. É para destacar, para você entender bem o que eu quero falar nesta noite. Sou eu. Pode repetir comigo? Sou eu. Ele vai dizer: não temas, tem bom ânimo. E nessa série aqui eu queria apontar algo para você, que nas coisas da vida, olha isso, nas coisas da vida, você não está sozinho. Existe uma grande crise em nosso meio. Você que não anda com Cristo ainda, como assim, Barone? Você é um amigo do Evangelho. O que é o amigo do Evangelho? É o que escuta e gosta muito. Mas se você hoje quer ter uma decisão por ele hoje, por que não? Você que está assistindo também aí, é exatamente isso que acontece quando as ondas do mar da vida vêm assolar sua vida. Ondas do mar da vida. Já lembrou do louvor, né? Se as águas, obrigado, tá? Do mar da vida quiserem te afogar, segura. Coral lindo. E vai, segura nas mãos de Deus, segura. Tudo que a gente precisa fazer nessa noite, nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Glória a Deus. Jesus nunca deixou ninguém enganado, irmãos. Em toda a sua trajetória, ele convida os seus apóstolos e as pessoas que andam com ele. Jesus nunca deixou o ministério enganado. Jesus nunca deixou o pastor, presbítero, bispo, evangelista, diácono, obreiro enganado. Jesus nunca deixou as suas ovelhas enganadas. Ele disse o seguinte: olha, quando vocês começarem a me seguir, vai acontecer algo interessante. No mundo vocês vão ter aflições. Olha o que ele fala em João 16, 33. Não precisa colocar aí, por favor, tá? Eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus nunca deixou o seu povo enganado. Se o versículo acabasse aqui, no mundo tereis aflições, a igreja estava perdida. Estávamos ao léu, não tinha saída para os seus filhos nas ondas do mar da vida, tentando nos afogar o tempo todo. Só que Jesus, quando ele está falando de aflições, eu queria ler contigo aqui, aflições significa tudo isso aí. Eu vou ler aqui para não errar, mas eu estou enxergando bem lá. Angústia, preocupação, sofrimento, desgosto, tristeza, dificuldade, ansiedade, dor física ou moral, humilhações, circunstâncias adversas. Isso que significa aflições, tudo isso aí. Ele está falando o seguinte, ele está apontando que essas coisas vão acontecer, mas tem uma boa notícia nisso. Desde o Antigo Testamento, o salmista vai dizer, lá em Salmos 34, 19, para você ler aí, que muitas são, de novo, ó, que beleza, as aflições do justo. Está lá, que coisa bonita. Ou seja, muitas são as aflições do quê? Muitas são as angústias, preocupações, o sofrimento, o desgosto, a tristeza, a dificuldade, a ansiedade, a dor física ou moral, a humilhação, a circunstâncias diversas. Muitas são essas coisas aí. Se o versículo acabasse aí, coitado da igreja de novo. Mas o versículo continua.
mas o Senhor o livra de todas elas. E deu ruim aqui, Dudu. Mas o Senhor o livra de todas elas. Está certo, isso aí mesmo. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Aí Jesus vai falar que no mundo você vai ter aflições. Tudo isso que eu acabei de falar. Mas ele vai falar algo interessante. Na continuação do versículo ele fala assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz que eu venci o mundo, ele venceu tudo isso que ora eu acabei de falar aqui agora. Todas aquelas aflições que eu acabei de falar para você. Ele está dizendo: eu venci a preocupação, o sofrimento, o desgosto, a tristeza, e vai por aí, vai, a ansiedade. Eu venci tudo isso aí. E ele está falando: eu venci, vocês também vão ser capazes de vencer as aflições que vão vir contra vocês também. Aí ele vai dizer: tem de bom ânimo. Isso aqui é o legal da história agora. Ânimo, excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Excesso de coragem. Em resumo, é isso que Jesus está querendo dizer. Desde o Antigo Testamento, irmãos, nos momentos mais difíceis, mais decisivos, mais improváveis, o eu sou, quando ele diz eu venci o mundo, esse eu tem a ver com esse mesmo eu sou do Antigo Testamento, mas agora está em forma humana. Quero mandar um beijo para o Adriano que está assistindo lá na base lá, é a nossa vavá na cozinha, o pessoal lá. Ele está em carne humana agora, e ele está dizendo a mesma coisa aqui: eu venci o mundo. Eu vou te provar que o mesmo eu sou do Antigo Testamento é esse mesmo do texto que ora acabamos de ler. Não temas, tem bom ânimo, sou eu. Desde o Antigo Testamento, Deus vai chamar Moisés para uma grande obra. Moisés vai falar algo interessante: mas Senhor, quem sou eu para que vá até Faraó? Olha isso. Porque diz alguns historiadores que Moisés tinha a língua pesada. Alguns dizem que ele era gago. Mas Deus não escolhe pela aparência. Deus não escolhe pela altura. Careca, cabeludo, alto, magro, gordinho, moreno, branco. Deus não escolhe por isso. Você entende por que quando Samuel entra na casa de Jessé e vê alguém bem bonito, formoso, ele diz: esse aqui vai ser o rei de Israel. E Deus vai falar para ele: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Se Deus fosse ver como vê o homem, irmãos, muita gente estava perdido por aí. Mas Deus não vê pela aparência, Ele vê o que está aqui dentro. O rei de Israel está fedendo a gado lá atrás no fundo das ovelhas. O rei de Israel, o futuro rei de Israel, está com as mãos sangrando, porque quando um urso e um leão pega a ovelha, ele vai lá e tira a ovelha da boca do urso e da boca do leão. Deus não vê pela aparência. Se Deus fosse ver pela aparência, coitado do profeta Eliseu, aquele que sucedeu o profeta Elias. Dizem alguns historiadores, ele era careca mesmo. Nada contra os carecas nesta noite, amém? Mas dizem alguns historiadores que ele tinha a perna arcada. Ele era baixinho, nada contra os baixinhos também. Carequinha, baixinho, perna arcada, andava mais ou menos assim. Mas Deus escolheu Eliseu para suceder o maior profeta de todos os tempos. A questão quando Moisés diz: quem sou eu para ir lá até Faraó? Eu não sou capaz de realizar esse sonho. Às vezes nós falamos isso: eu não sou capaz, eu não posso trabalhar em nenhum ministério da igreja. Eu não me vejo. A gente fica com crise de coitadismo. Não depende de quem você é. A questão é quem está contigo, que é o eu sou. Glória a Deus. O eu sou vai fazer toda a diferença na sua vida. É Jesus que está no jardim do Getsemane, e o eu sou agora vai apontar que é o mesmo do Antigo Testamento. Os soldados romanos estão entrando para prender Jesus e procurando. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus, irmãos, estava orando. Ele estava pedindo a Deus, suando sangue, porque ele estava sob forte pressão. O pastor André Nunes fala muito bem isso aqui. Jesus não estava com medo do chicote. Jesus não estava com medo, estava ansioso por algo que ia acontecer, se o corpo dele ia ser deslacerado ou não. O medo de Jesus era que a presença de Deus se afastasse dele. Ele sabia que todo o pecado da humanidade ia vir sobre ele. E por isso que ele está tenso, porque quem tem a mentalidade da presença valoriza a presença. Jesus está valorizando a presença no jardim do Getsemane. Se possível for, afasta de mim essa responsabilidade, afasta esse cálice de ficar afastado do Senhor por alguns momentos. Eu não quero sentir esse desprezo. Mas quando os soldados romanos aparecem lá, quando eles vêm falando: aonde está Jesus? Vou dar trabalho lá agora para os irmãos da mídia agora. Aonde está Jesus? Entraram no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que Jesus estava ali orando de joelho, mas ele se levanta e ele fala assim: sou eu. Quando ele fala sou eu, a Bíblia diz em João
João 18:16. Quando Jesus lhe disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terras de joelhos. Felipe, não entendi. Eu posso estar passando por forte pressão na minha vida. Eu posso estar passando por grande dificuldade na minha vida. Jesus estava suando sangue lá, irmãos. Ele estava por forte pressão, mas mesmo assim ele sabia quem ele era. Quando eles entraram lá, ele disse, sou eu. Em outras palavras, nós poderíamos trocar e dizer, eu sou, o mesmo eu sou do Antigo Testamento. E essa voz e esse poder fez com que os soldados romanos se recuassem e caíssem de joelho diante dele, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará e toda língua vai dizer que ele é o Senhor. Felipe, eu não entendi, Felipe. Diante das minhas diversidades, diante das minhas aflições, Jesus está te convidando nesta noite a também dizer o mesmo que ele disse no jardim do Getsêmani. Ele está te convidando a dizer, eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Não entendi, Felipe? Aprendo muito com isso. Quando eu, diante das minhas diversidades, das minhas aflições, eu digo, eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, é como se o mal estivesse recuando, estivesse se afastando diante do poder da palavra que sai da tua boca, porque nós somos filhos de Deus. Eu não estou empolgadinho não, irmãos, essa é a verdade. Quando você fala quem você é, aflições, seja lá o que está acontecendo na sua casa, seu pai, sua mãe está te perseguindo, um filho viciado ou uma filha viciada, eu sei lá, o marido só chega bêbado em casa, eu sei lá, você pode diante dessa forte pressão, você pode diante desse suor, talvez de sangue, que saia de você, entre aspas, dizer, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Quando o Carolzinha estava separado de mim, minha esposa aqui, eu falava várias vezes isso, eu sou, mas eu não sou o eu sou não, eu sou filho do grande eu sou lá do Antigo Testamento, eu sou filho de Deus, eu estou posicionado e eu vou ficar aqui até o Senhor me responder, eu sou filho de Deus, e o mal foi recuando, tá uma benção aí hoje aí, ó. Carolzinha tá aqui de amarela aqui, ó, ela falou, falou meu nome, já vai brigar comigo depois. Essa cena aqui, irmãos, deixa eu voltar isso aqui, que é importante lembrar isso aqui. Nos momentos mais decisivos, mais improváveis, Marquinhos, nos momentos onde que parecia que estava tudo dando errado, o eu sou deu a última palavra. O eu sou interviu, agiu, falou e escreveu um novo rumo para o seu povo. Barone, quando é que eu identifico que tem vozes ao contrário, está me fazendo recuar naquilo que Deus tem para a minha vida? O pastor Ginete falou muito bem aqui na semana passada. Passada, né? Semana passada, não foi? Retrasada? Semana passada, na quarta. O pastor disse que o diabo ele não é tio da mentira. Ele não é irmão da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, em contrapartida, ele vai lançar mentiras ao teu respeito, coisas a teu respeito, da sua família, sobre você mesmo. E aí Jesus é o pai da verdade. Ele, como pai da verdade, ele vai implantar em você. Como que se combate a mentira? Se combate a mentira com as verdades de Deus, com o pai da verdade, com o príncipe da paz. Olha essa cena, você conhece essa cena? Quero fazer um merchan aqui. Essa novela é boa de se assistir, tá, irmãos? A novela da Record, Jesus, começou de novo. Quer ver como é que tem gente assistindo? Qual é o horário que começa Jesus aí? Quem sabe? 9h30. Essa é uma novela que vai construir coisas na sua vida. Essa é uma foto dos trechos lá. Jesus transformou a água em vinho ontem. Então, conselho de novela boa, que vai fazer você crescer? Essa daí. Se você quiser assistir outra, tudo bem. Mas essa aí vai fazer você crescer espiritualmente. Amém? Nessa cena aí, essa aí eu chamo de a primeira tempestade. A primeira tempestade, pastor, é quando Jesus vai falar isso aqui para os seus apóstolos. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Na primeira tempestade, ele disse, passemos para o outro lado do Guaraci. Na primeira tempestade, ele acalmou o vento, ele acalmou a tempestade. A cena de novo, ele está no barco. Ele está dormindo. Na primeira tempestade ele estava lá dentro e disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado. Eu vou estar com vocês para chegar do outro lado. Felipe, não entendi. Do outro lado tinha um jovem possesso, com uma legião de demônios. São mais de 2.000 demônios dentro de uma única vida. A Bíblia diz que quando os demônios saíam dele, a sociedade da época pegava corrente e grilhões, amarrava os seus pés com as correntes, com os grilhões, mas quando os demônios vinham, ele arrebentava. Ele vivia nos sepulcros, no cemitério, comendo vísceras. Aquela cidade era atormentada por esse jovem. Olha para onde Jesus está indo.
vamos passar para o outro lado. O barco está no meio do mar. E eles estão chegando lá, irmãos. Depois que eu descer aqui do altar, não vem falar assim: Felipe, isso não está escrito lá na Bíblia não, hein? Por favor. Isso aqui é uma revelação dentro do texto que Deus deu para mim. Amém, irmãos? Está entendido assim? E ele falou coisa da Bíblia, não. Eu estou procurando aqui, não tá, tem gente que é literal, né? Isso se chama rema. Deus te dá uma revelação do que está acontecendo. Jesus disse para eles: vamos passar para o outro lado. Estou com vocês, estou nessa com vocês, vamos lá. Do outro lado, irmãos, quem estava aqui naquela mensagem que eu preguei? Deus de fogo. Quem estava aqui? Deus de fogo. Ele é Deus de fogo mesmo. Os demônios que estavam na vida daquele jovem começaram a sentir, Lívia, um calor lá onde ele estava. Que calor é esse? Não é que calor é esse em volta do altar, não. Lembra do louvor? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Eles começaram a sentir um calor estranho. Eles começaram a conversar entre si. O que está acontecendo? Está havendo um incômodo aqui, está começando a queimar. Aí o chefão dos demônios lá falou assim: faz o seguinte, vai ver o que está acontecendo. Aí eles pegaram o binóculo e começaram a observar o que estava acontecendo. Já falei, isso não está na Bíblia. Deus que me deu essa direção. Aí eles olham lá e dizem assim: tem um barco vindo para cá. Aí o chefão falou assim: vai olhar ver o que está acontecendo. Quando ele vai até o barco lá, ele olha e fala assim: ih, sujou. Por isso que está queimando. Ó, o negócio é o seguinte. O que foi? Lá vem eles. Eles quem? O homem de branco e os 12 apóstolos estão chegando aí. E aí ele dá o que está acontecendo. Só que o homem de branco está dormindo. Jesus está dormindo no barco, porque eles não citam o nome de Jesus, né? Se citar o nome de Jesus, a língua queima. O demônio não cita o nome de Jesus. Ele está dormindo. Aí os demônios conversaram entre si e falaram: é agora. Vamos aproveitar que eles estão dormindo. Vamos aproveitar que ele está dormindo e vamos afundar aquele barco, porque aqueles apóstolos não têm fé. Diante dessas aflições eles vão cair, nós vamos matar todos eles. Só que eles se enganaram. A Bíblia diz, irmãos, que o vento forte começou a soprar e a tempestade. Barone, tu tá viajando na maionese? Essa maionese é santa, irmão, é boa. Pode viajar nessa maionese. Pega a Bíblia, fica lendo em casa, viajando, vendo texto, pesquisa sobre aquilo. Você vai viajando na maionese boa. Vai fazer você engordar espiritualmente. O vento forte e a tempestade foram os próprios demônios que produziram aquilo ali. Mexeram na força da natureza somente para parar aquele barco, porque aquele barco tinha destino certo. Vida vai ser alcançada daqui a pouco. Felipe, não estou entendendo, Felipe. Aí o vento, eu te provo na Bíblia que os demônios que fizeram aquilo. Eu sei que nessa igreja não fica dando muita ênfase a demônio, mas estão amarrados no nome de Jesus, mas faz parte dessa mensagem aqui. Eu te provo na Bíblia, Jó, capítulo 1. Quando o diabo teve autorização para mexer na vida de Jó, um vento soprou na casa de Jó e matou todos os filhos. Que vento foi aquele? O próprio inimigo lá fez aquele vento acontecer. Fogo desceu do céu e matou todo o gado de Jó. Então é o mesmo mal que está lá naquele barco, balançando aquele barco. Irmãos, a onda vem para lá, vem para cá. E aí daqui a pouco, irmãos, eles vão até Jesus, eles descem lá, acho que é a popa, né? No barco assim, embaixo onde Jesus estava, né? Aí eles vão lá embaixo, lá ao trabalho pro irmão lá. Eles vão lá embaixo: mestre, o senhor não se importa com o que está acontecendo, não? Olha o que está acontecendo, nós estamos quase morrendo. Essa é a nossa história hoje. Quando você não sabe o que está acontecendo, você fica perguntando para Deus: Deus, será que o senhor não está vendo o que está acontecendo, não? O senhor não está vendo como é que está meu marido, não? Olha meu filho, olha minha esposa, olha aquele meu parente, meu pai, minha mãe, olha lá, Senhor, uma perca talvez de alguém que você teve. Senhor, o senhor não está se importando com a minha dor, não? Deus, o senhor está em silêncio? Silêncio leva de louvor, né? A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E o que você faz até lá? Então, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o... Canta aí, igreja. Deus vai na frente. Deus vai na frente. Pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. De noite ou de dia,
Erga tuas mãos, tua bênção já chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. Que coral lindo, irmão. Vocês estão de parabéns, hein? Vocês têm que ficar aqui, ó, a cantar aqui junto com o pessoal aqui. Porque quando ele fica em silêncio, irmãos, ele está trabalhando. Nós não temos a ciência do que está acontecendo, mas temos um Pai que conhece o nosso futuro, que conhece a nossa história, que sabe de tudo que você está passando aqui agora, mas Ele sabe também de tudo que vai acontecer lá na frente. Ele tem ciência de tudo que está acontecendo na sua e na minha vida, irmãos, e parece que Ele não está vendo. Os discípulos estão falando: mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, mas Ele se levanta e acalma a tempestade, chega do outro lado, acalma os ventos, chega do outro lado. E quando ele chega do outro lado, aquele demônio se ajoelha de frente dele e fala assim: vieste me atormentar antes do tempo? Lá vai aqui os defensores dos animais agora. Felipe, o que aqueles porquinhos tinham a ver com essa história? Eu não entendi até hoje por que Jesus deu ordem para os demônios entrar nos porcos. Por que não expulsou logo eles para o abismo? Por que não deixou logo? Por que fez isso com aqueles bichinhos, tadinho? Eu já escutei gente falando isso e nada contra, é isso mesmo, você tem razão. Mas olha a resposta aqui agora. Jesus estava ensinando para aquela sociedade que uma vida liberta, que uma vida transformada vale mais do que coisas bem materiais. Era comércio de porcos lá. Jesus aponta: uma vida liberta, que nem desse jovem aqui, vale mais do que todo o ouro da terra. Era isso que Jesus estava apontando. Eu vou passar o microfone para o pastor agora, por isso que fica tocando o teclado direto, para você achar que está acabando, mas está acabando mesmo. Essa cena aqui é uma outra cena. Nessa cena, agora sim, o homem do bistrô do açaí. Nessa cena aqui, essa eu chamo de a segunda tempestade. A segunda tempestade acontece isso aqui. Olha bem essa cena. Jesus está olhando o barco e fala para eles assim, ó. Na segunda tempestade, Jesus está falando assim, ó: vão vocês agora. Na segunda tempestade, Jesus fala para os discípulos: passem vocês para o outro lado. Na segunda tempestade, ele não estava no barco. Na segunda tempestade, ele não acalma a tempestade. Essa é a revelação de Deus para o teu coração nesta noite. Sai daqui com essa direção aqui agora. Essa aqui é a rema aqui. Na primeira tempestade, Jesus estava. Na segunda tempestade, pastor, ele não estava. Na primeira tempestade ele fala: eu vou passar com vocês. Na segunda ele diz: vão vocês agora em passe para o outro lado. Jesus agora está ensinando para os discípulos e ele vai falar algo interessante aqui. Ele fala: ó, vocês vão atravessar e eu vou encontrar com vocês daqui a pouco. Olha isso, irmãos. A promessa é a garantia de que no final tudo vai dar certo. Quando eu me esqueço das promessas, eu sofro por ansiedade. Quando eu me esqueço das promessas, minhas emoções ficam abaladas. Quando eu me esqueço da promessa, daquilo que Jesus falou para mim, eu gasto dinheiro com o que não tem que gastar. Porque se Ele me garantiu algo, eu vou esperar posicionado no que Ele falou. Vocês vão e eu vou encontrar com vocês lá do outro lado. Glória a Deus. É nessa tempestade que o pastor falou aqui. Pedro, irmãos, entenda, essa mensagem fala de fé. Pedro tirou o pé do barco e foi andando sobre as águas. Só que Deus estava me dando uma direção do seguinte aspecto aqui nesta noite. Pedro está sofrendo de ansiedade, porque quando eles vêm na tempestade, o vento está forte, está soprando, e daqui a pouco Jesus, irmãos, parece que ele não estava lá com eles. Realmente, tem momentos que você olha assim e fala: gente, é literal, não tem nada acontecendo, cadê Jesus? Mas irmãos, perto das 3 horas da manhã, parecia que o barco iria naufragar. Está parecendo que vai naufragar. Está balançando para lá e para cá. Está causando medo em seu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem ali, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento: sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Ele fala para os discípulos: não temas, sou eu estou aqui. Eu estou aqui. Já viu um quadro quando está sendo pintado? Está lá o quadro lá, você não entende no momento. Tem coisa que a gente não vai entender no momento.
Mas quem está pintando a tua história, e a tua e a minha história, já sabe qual é o final, já sabe o que ele vai fazer. Perto das 3 da manhã, parecia que ele não estava, mas ele estava. É verdade, eles até navegaram sem Jesus por perto, porque Jesus está pensando o seguinte: poxa, se eles já passaram pela primeira tempestade, e eu ensinei para eles o passo a passo, eu disse para eles, vocês são homens de pequena fé, era só você se levantar nesse barco aqui e dizer: eu sou filho, eu sou herdeiro, mar, vento, se acalma. Jesus está achando que ele vai fazer isso na segunda tempestade, mas não foi isso que eles fizeram. Eles estão temerosos, eles estão cheios de dúvida no coração deles, cheios de incertezas, mas Jesus vem andando sobre as águas. Pedro está sofrendo de ansiedade, irmãos, sinceramente. Sérgio, rapidinho, corre, Sérgio, vamos pro fim da missão, vamos embora. Vamos, meu filho, fica ali. Eu sou Jesus, vou ficar com o melhor papel, eu sou Jesus. Ele é Pedro, vou ficar com o melhor papel, é meu, Jesus. Eu estou falando para eles que estão ali no barco, olha o que eu estou falando para eles. Não temas, tem bom ânimo. O que é bom ânimo? Tem excesso de coragem diante de uma adversidade. Não foi o que nós lemos ali ainda agora? Se ele está falando, eu sou eu, não temas, eu estou indo. Irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, se é eu aqui, eu ia ficar esperando ele vir até mim. Ele já está dizendo, já estou indo. Tudo bem, Pedro teve uma atitude de fé, amém. Mas é o mesmo Pedro que vai dizer que lança sobre ele a vossa ansiedade. Pedro lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas na frente está mais maduro e entende essa questão da ansiedade. Por causa da ansiedade nós tomamos decisões que não é para tomar, fazemos coisas que não é para fazer. Aí é o mesmo Pedro que vai ensinar, lança a ansiedade, não é isso? No Senhor, porque ele está ansioso demais. Aí ele fala assim, é o Senhor, então me permita que eu vá até o Senhor. Vem, Pedro, devagarzinho, Pedro, vem andando. Aí o pastor disse aqui. Aí de repente agora ele olha para a tempestade. Fica lá embaixo que é melhor, Pedro, agora, lá embaixo. Aí é melhor, Pedro. E ele afunda. Mas graças a Deus, porque ele é pesadinho, afunda mesmo. Ele afunda. Mas ele estende a mão para a pessoa certa. Pede socorro para a pessoa certa. O que fazer quando não estou entendendo o que está acontecendo? Estende a mão para ele, porque quando Jesus estende a mão, lembrou o louvor. Quando Jesus estendeu as suas mãos. É bom lembrar de louvor de Deus, né? Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas quando ele estendeu as suas mãos para mim, aí Jesus vem trazendo Pedro. Pedro afundou. Essa aqui é a revelação rema agora, não acabou ainda não. Olha isso, bate palma para Jesus. Fica aí, Pedrão. Olha aquilo lá, na segunda tempestade, Jesus não acalmou a tempestade. Na primeira tempestade ele se levanta e faz isso aqui, ó: mar, vento, quieta-te, cala-te. Na segunda não. Na segunda, ele tira Pedro. Tudo que Jesus faz, Pedro está forte mesmo. Tudo que Jesus faz é: Pedro, eu vou te levar para o ponto inicial. De repente não é nem para ter saído de lá, é para ter ficado lá no barco e me esperar chegar. Mas você agiu em fé, afundou. Tem gente que, meus irmãos, viveu o extraordinário de Deus. Tem gente que viveu coisas extraordinárias, já teve experiências com Deus, mas no momento e afundou. E talvez está afundado até hoje, mas Deus está aqui nesta noite, irmãos, para te levantar de novo. Jesus não acalmou a tempestade. Jesus foi no passo a passo na tempestade. E a Bíblia diz lá no final, valeu, Pedrão. E a Bíblia diz lá no final, quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou. Essa é a revelação de Deus. Quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou. Tem tempestade na nossa vida que está acontecendo porque nós saímos de onde Deus nos colocou. Saímos do barco. Pode agir em fé? Pode. A Bíblia e os seus versículos podem ser explorados de várias formas. Eu explorei dessa forma, o Espírito Santo me deu essa forma. Eu posso viver momentos de fé? Posso. Mas as tempestades da nossa vida, tem coisas que acontecem porque saímos do propósito, saímos do plano, saímos daquilo onde Deus nos chamou, para aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí as tempestades começam a acontecer, Cláudio. Nosso irmão lá da Assembleia de Deus, lá de Madureira, amém? Nosso irmão também lá, glória. Abraço lá para o bispo Abre, né? Ferreira, né?
Nós saímos e as tempestades começam a acontecer, mas o versículo é claro, quando eles voltam para o propósito. Irmãos, entre ficar no propósito e viver um extraordinário e depois afundar, eu prefiro ficar no propósito, firmado no que Deus está mandando eu fazer, firmado naquilo que Ele me colocou para fazer, e não sair daquilo que Ele me chamou para fazer. Esse quadro que a Bia está pintando, eu não sabia que o quadro está aqui, mas está ali, ó. Mas ali é melhor para você ver. Esse quadro que ela está pintando aqui, eu vim perguntar ela no domingo aqui. Ela falou: Barone, é o seguinte, esse quadro, você não vai conseguir enxergar aqui, mas lá você vai ver legal. Esse quadro ela estava falando que é um momento de tempestade, um momento onde tudo está embaçado, um momento onde Deus está pintando, e está pintando o meu quadro. Eu não estou entendendo no momento. No momento eu não entendo, irmãos. Mas ela disse para mim que isso aqui é uma forte tempestade, quando eu não estou entendendo nada. Mas o mais legal desse quadro é aquilo lá no meio, lá, ó. O mais legal desse quadro, ela disse para mim que lá no final é o pai com o filho, com as mãos dadas com o filho. Felipe, não entendi. Não importa se você saiu do propósito que Deus te colocou. Quer chamar a banda aqui para a gente cantar aquele louvor? Amém? Não importa se você saiu do propósito em algum nível, em algum momento da sua vida. Deus está aqui, estendendo a mão e falando assim: minha filha, volta, porque só Jesus pode te trazer para o ponto inicial. Atenção a isso. Só Jesus pode te pegar nas suas mãos e te levar para o ponto inicial aonde você estava. Eu me lembro que eu estava perdido nas drogas, mas eu estendi a mão para ele. E quando Jesus estendeu as mãos, irmão, e eu segurei as mãos dele, porque Jesus é aquele que está entre os homens, entre o céu e a terra, estendendo as mãos para os homens que querem Ele, para os homens que querem decidir andar com Ele, para os homens que estão cansados, sabe de quê? De viver a sua vida nisso aqui. Eu quero voltar lá no início. Dá para voltar no início, Marcelão? O Jesus lá no mar lá? Os homens que talvez estão levando a sua vida, o Jesus atrás do marinheiro lá. Estou tentando aqui, não estou conseguindo. Os homens estão tentando levar a sua vida e a direção, e as coisas da vida vai tomando uma proporção, e elas mesmas vão conduzindo a sua vida. Mas Jesus nesta noite está te convidando para aquilo ali, ó. Ele não quer deixar você nas ondas do mar da vida sozinho. Ele não quer deixar você sozinho caminhando nessa jornada. Ele está aqui. Essa igreja, nós temos aprendido muito isso. Eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou, mas há momentos que, irmão, me parece que eu estou sozinho. Só parece. Jesus está contigo. Para aqueles que ainda não andam com Ele, o convite é aquele: deixa Ele tomar a direção da sua vida. E para você que já anda com Ele, Ele está dizendo: ei, Val, você não está sozinha nessa. Vivian, você não está sozinha nessa. Lívia, Nívia, vocês não estão sozinhas nessa. Eu estou com vocês, conduzindo vocês. Parece que eu não estou. Olha a cara daquele marinheiro preocupado, e as ondas estão invadindo, mas Jesus está com a mão no ombro dele. Enquanto a mão está... É timão o nome daquilo ali? Sei lá. É o volante do navio. Está conduzindo ele lá, para ele chegar em lugar seguro. Deus está dizendo nesta noite: eu quero conduzir você, eu quero levar vocês em lugares seguros. Se você que precisa de descanso, irmão, nos braços de Deus, eu quero orar por você. Barone, eu não ando com Jesus, mas eu quero decidir por Ele hoje. Se tiver um corajoso, uma corajosa aqui nesta noite, eu quero orar por você. Barone, eu quero decidir a minha vida por Cristo. Chega de conduzir a minha vida sozinho. Eu quero deixar Ele conduzir a minha vida a partir de hoje. Vem aqui que eu quero orar por você. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu amigo, como seu companheiro de jornada na fé, como seu companheiro de jornada da vida, eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração é para você que quer entregar a sua vida a Jesus. Para você que quer falar: chega de viver uma vida sozinho. Chega de viver uma vida sozinha. Eu quero me entregar para Ele hoje. Vem aqui na frente, quero orar por você. Tem alguém? Vem cá, corre aqui alguém. Tem alguém aí nessa noite? Vamos lá, em nome de Jesus. Alguém quer decidir a sua vida por Jesus hoje? A oportunidade está aberta, amém? Eu quero orar por você, irmãos, e não vai precisar vir aqui na frente. Eu quero orar por você. O Espírito Santo falou bem claro comigo, que saiu do ponto inicial. Deus te colocou em algo para fazer. Deus te entregou algo nas suas mãos para fazer, mas você fez como Pedro. Até viveu um extraordinário, até viveu algo interessante demais na vida espiritual, mas afundou e continua afundado. Mas você quer voltar para o ponto inicial. As mãos de Deus estão aqui nesta noite, e tudo que Deus quer fazer contigo é te trazer de novo para o
ponto inicial, porque só Ele, Bira, pode nos levar para o ponto original, para o ponto inicial, aonde eu estava, aonde eu fazia, aonde eu exercia, aonde eu estava envolvido no reino de Deus. Coloca a mão no teu coração, você que é essa pessoa. Barone, eu quero voltar para o início. Voltar para o início de tudo, para o propósito, para o plano. Eu entendi o que foi falado aqui nesta noite. Eu me antecipei, eu sofri com ansiedade mesmo, Barone. E aí eu fui me atropelando tudo, eu fui e afundei. Mas Jesus está aqui nesta noite para te recolocar de novo no teu ministério, no teu chamado, naquilo que você exercia na igreja. Você está chorando, se decepcionou em outro lugar, está aqui ferido nessa igreja até hoje. Chega de viver assim. Jesus está aqui nesta noite. Ele quer recolocar você no ponto original, no ponto inicial de novo. Deus, em nome de Jesus, aí está o seu povo. Algumas pessoas, Deus, colocaram a mão no seu coração, mas não colocaram na emoção, não. É porque sabe que precisa voltar para o início, sabe que precisa voltar para o propósito. Parou de fazer, parou de exercer, mas hoje o Senhor trouxe essa pessoa aqui e está chamando ela de novo para o barco. Sair do barco significa sair do propósito. Sair do barco significa se antecipar. Sair do barco significa ansiedade. E o Senhor está chamando de novo para o barco. O Senhor está chamando de novo para o propósito. O Senhor está chamando de novo para o plano que Ele tem na sua vida. Espírito Santo de Deus, dá a força necessária. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver nos orientando, não vamos conseguir nessa jornada. Mas graças a Deus que o Senhor veio a este mundo e o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter pai, vocês não vão estar órfãos. Essa geração tem pai, essa geração tem pai, você tem pai, e o Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele está te trazendo de novo para o propósito, está te trazendo de novo para o plano, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra, irmãos? Glória a Deus, aplaude o nome do Senhor nesta noite.